Queridos amigos, irmãos, nós vamos conversar então hoje em Incomparável Jesus, na parte 3. Logo após o casamento com José, Maria vai visitar Isabel, junto com José, sua prima, que estava grávida de João Batista, o precursor. Aqui vale lembrar que João Batista, filho de Zacarias, sacerdote do templo, que perdeu a voz porque duvidou do anjo Gabriel. João Batista era um espírito de incomparável magnitude, seu potencial como espírito era fantástico, e porque ele é chamado de precursor. Porque Jesus, na verdade, ficou 30 anos até os dias em que ele começou a sua missão, não é? Que demorou 3 anos. Jesus faleceu com 33 anos. Então, durante este tempo, ele teve a ajuda providencial, diríamos assim, de João Batista, que era o precursor. Muito bem, precursor do quê? João Batista, ele anunciava a vinda do Messias, que ele já estava praticamente na terra, não é? E que em breve ele iria manifestar-se. Então João Batista pedia para que as pessoas se arrependessem, para que elas, enfim, não pecassem mais. E foi João Batista que começou o ritual do batismo no Rio Jordão, e Jesus foi batizado por João Batista a pedido dele, Jesus, não é? Porque quando ele chegou no Rio Jordão e João Batista estava lá fazendo o seu batismo, João Batista queria que fosse ao contrário, que ele disse que ele não era digno, não é, de fazer o batismo de Jesus. E ele disse então para João Batista que a profecia devia se cumprir, e foi batizado então no Rio Jordão. Muito bem, ele era, João Batista, uma figura, como dissemos, especial. Logo após sair da sua casa, não é, já com uma idade, ele foi para o deserto. Ele viveu algum tempo no deserto e vestia-se com uma pele de urso, um cinto e nada mais do que isto. Tinha uma alimentação frugal e era uma pessoa dotada, como nós dissemos aqui, de uma capacidade espiritual extraordinária. Isabel e Zacarias residiam numa aldeia na serra, não é? Situada em Ain Carim, distante 16 quilômetros de Jerusalém, cidade de extraordinário fascínio para todos os judeus. Aqui vale lembrar também que esta cidade de Jerusalém, ela distava aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré. Então, para sair de Nazaré e ir até essa aldeia, não é, situada em Ain Carim, era um tempo despendido de viagem. E como é que eles viajavam? Como todos naquela época, né? Eles iam montados em burricos, aqueles que tinham menos possibilidades, né? Vamos colocar desta maneira. As primas eram primas muito felizes de se encontrarem, tinham esta proximidade já de há muito tempo. E o sacerdote Zacarias ainda estava, não em dúvida mais, mas ele estava, diríamos, constrangido por tudo que estava acontecendo. Elas estavam plenas, não é? Plenamente conscientes dessa missão que haviam sido chamadas a desempenhar. Maria, após a concepção, ela estava em pleno êxtase, feliz por estar esperando o Messias, como havia sido dito para ela. Feliz porque também havia casado com José e estava numa situação muito
confortável em relação a tudo aquilo que ela acreditava. Vale lembrar aqui também, nesta nossa conversa, que existia já a crença de um Deus único, não é? Entre os judeus, e eles tinham o costume de passar de família para família, de geração para geração, o estudo das Escrituras. Quando nós falamos aqui de Maria, de Isabel, de Zacarias, de João Batista, parece muito simples tudo isto, mas na verdade é um assunto extremamente complexo, porque ele se baseava-se em fé, em acreditar. E eles acreditavam muito. Quando Maria foi informada de que ia ser a mãe do Messias, ela imediatamente, submissa, disse que estava pronta para aquela missão, se Deus assim o quisesse. Uma garota que tinha 15 anos de idade, nós estamos falando de uma menina, não é? Uma menina. Então, o que é isto, além do potencial espiritual, da pureza, não é? Da magnitude de Maria em relação à missão que ela veio fazer aqui? Todos nós temos o nosso esquecimento, nós não sabemos exatamente de onde nós viemos em outras encarnações, mas ela prontificou-se como todos se prontificaram, porque tinham absoluta fé em Deus, acreditavam em Deus, e todo esse histórico vinha, como nós dissemos, passando de geração para geração. Eles estavam muito acostumados a estarem perto de Deus com as suas orações e com a sua fé. Então, ela estava muito feliz, quase em êxtase, não é? Convivendo estreitamente com o mundo espiritual que a rodeava, porque a partir do momento em que ela engravidou, o mundo espiritual, todos os espíritos estavam ali protegendo Jesus. João Batista nasceria dali a poucas semanas, então eles estavam na casa, não é, deles e esperando este nascimento. E ele, João Batista, não é, no ventre da sua mãe, pressentindo a presença de Jesus, o seu mestre, no ventre de Maria, ele agita-se, ele começa a agitar-se, pula de alegria, mesmo em posição fetal. É muito interessante esta situação que nós estamos comentando aqui, de alegria de João Batista, porque nós entendemos que a potência espiritual do Cristo, ele era tão grande, óbvio que era grande, não é? Mas que passava para todos os que estavam perto dele essa alegria, essa felicidade de que ele estava ali presente. Maria então estendeu a sua visita por 3 meses, ela ficou na casa lá de Isabel por 3 meses, até o nascimento de João Batista, o precursor. José e Zacarias oravam no templo, mas eles iam muito para esse templo, onde Zacarias era o sacerdote, e oravam e era a vida deles. José, que sempre admirara os belos traços de Maria, agora também reverenciava o seu espírito, ele se colocava para Maria com uma atitude de respeito, tratando-a inclusive como senhora, não é? Ele a chamava de senhora, que era a mãe do senhor dele, e ele a tratava por senhora. Ele ficou extremamente feliz e reverenciava Maria desta maneira. Que belos tempos eram aqueles, não é? A serenidade ainda estava ali. Ainda estava naquele mundo que era um mundo simples, não é? Um mundo de pobreza, porque eles não eram ricos, tinham dificuldades, mas eram belos tempos de uma história fantástica, admirável, incomparável, não é? Como é incomparável, nós já dissemos aqui várias vezes, é Jesus. Voltando para Nazaré, depois do nascimento de João Batista, alguns dias depois, Maria e José tomam conhecimento do decreto de Tibério César. Tibério César, ele é citado no Novo Testamento como César Augusto, o imperador César Augusto. Então, este imperador estava convocando toda a população do império para fazer um recenseamento. Ele queria fazer um recenseamento porque havia
aumentado muito a população, inclusive, como nós dissemos no vídeo anterior, é de bebê, não é? Os bebês. Maria, então, quase prestes a dar à luz, não se furtaram, ela e José, a disposição de ir até Nazaré, sair de Nazaré para a Judéia, porque Belém ficava na Judéia, a cidade de Davi. Foram para lá, cidade que constava aí 150 quilômetros, distava 150 quilômetros de Nazaré, ou 6 dias de viagem. Belém, apenas para um apontamento aqui, a tradução da cidade de Belém, Belém quer dizer casa do pão ou celeiro do trigo. E tem uma frase de Jesus que diz: eu sou o pão da vida. Não é? Interessante. Bom, viajando então por estradas acidentadas que causavam incômodo à gravidez adiantada da futura mãezinha, foram eles para Belém. Maria montava um jumentinho e José caminhava a pé. E Maria, recordou na viagem as palavras do profeta Miqueias, que indicava Belém como a cidade onde nasceria o Messias. Então, vejam só, Maria deveria ter perto de 16 anos de idade. Ela tinha o conhecimento das Escrituras com aproximadamente 16 anos de idade. E lembrou-se então dessa passagem das Escrituras onde Miqueias dizia, não é, que o Messias iria nascer lá, em Belém. Muito bem, foram caminhando para Belém até chegarem, e na chegada o casal procura um albergue, uma simples choupana, algo que pudesse passar aquela noite fria, porque já chegaram à noite lá, não é? Nessa situação, José vai percebendo que Maria estava respirando com dificuldades. Eles bateram de porta em porta e nenhuma abriu-se para eles. Ninguém queria acolhê-los. Vocês imaginam se eles soubessem quem iria nascer ali, não é? Quantas portas iriam se abrir? Eles eram capazes de botar hóspede para fora para receber aquele Messias, mas não foi isso que aconteceu. João registra no seu evangelho que ele veio, Jesus, não é? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aquela rejeição física que mal começara ali, né, seria apenas o prenúncio da grande rejeição espiritual que até hoje o mundo devota à presença divina. O mundo ainda rejeita Jesus. O mundo ainda não acredita piamente na história de Jesus. E mais, boa parte do mundo não conhece esta história que nós estamos contando aqui tão simples. Muitas pessoas nunca ouviram falar desta história. Eles guardam a história que aprenderam quando eram crianças do presépio, não é? Daquela gruta do presépio e mais nada. Não sabem se aquilo foi uma verdade ou não. Quando se fala de Maria, a mãe de Jesus, ninguém sabe de onde Maria veio, não é? Muito menos se ela era casada, se ela foi casada, ou quem eram os parentes de Maria, se ela tinha parentes. Não, mas é uma história real. Nós estamos contando aqui uma história real. A história de amor mais bonita que aconteceu neste planeta é a história de Jesus, da encarnação do Cristo, não é? Do seu nascimento. Muito bem. José conhecia então uma gruta, porque ele já tinha andado por ali, não é? Então ele conhecia uma gruta onde os pastores deixavam os animais para que não ficassem no relento. Lembramos novamente que era inverno e era uma noite fria. E ele foi com Maria para lá, levou Maria e conseguiram ficar nessa gruta onde tinham vários animais já abrigando-se do tempo. Ele, exausto, deitou-se próximo a Maria, a pedido dela, né? E cobriu-se com palha e adormeceu imediatamente, sem perceber que Maria entrara em trabalho de parto. Ele adormece completamente, né? Desmaia de tão cansado e não percebe que a sua mulher tinha entrado em trabalho de parto.
abrindo aspas para esta frase que nós vamos falar aqui, que está no Testamento, no Evangelho, diz o seguinte: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E fecha aspas. Nós estamos falando então do nascimento do Espírito mais puro a ter tocado o solo deste nosso planeta, aquele a quem seguimos as orientações cristãs, para todos os que são cristãos. É uma história admirável, incomparável, porque se nós formos colocar esta história, se nós pudéssemos transpor essa história para os dias de hoje, se isto acontecesse nos dias de hoje, já seria algo inusitado, já seria algo admirável. Imaginem há mais de 2000 anos atrás, o nascimento do Cristo. Queridos irmãos, queridos amigos, esta foi a nossa parte 3 dessa história. Colocaremos na sequência a parte 4 para vermos, então entendermos como tudo aconteceu após o nascimento de Jesus. Muito obrigado a todos!